pesquisas a nível de propriedade rural. No sistema tradicional, eu gosto de mostrar essa foto, porque quando a gente fala em irrigação de café, a gente está pensando em colocar água para o café, ou seja, eu vou aplicando água no café durante todo o ano e, consequentemente, a gente sabe que as gemas elas se desenvolvem ao longo de um período do ano, de um período comprido, longo do ano, e, em consequência disso, você tem gemas que foram desenvolvidas mais cedo e outras mais tarde. Então, você não tem, naturalmente, um sincronismo nesse desenvolvimento de gemas. Quando você chega num determinado período do ano, então você começa a ter os períodos de florações. O normal, quando se faz irrigação durante todo o ano no café, e ficamos dependentes de condições climáticas, como pressão de vapor, temperatura e assim, e umidade do ar, o que acontece? Nós temos 3, 4 e até 5 períodos de floração. Consequentemente, no momento, você tem um desenvolvimento de grãos e floração acontecendo de uma forma não simultânea. E, no momento da colheita, o que você tem? Você tem uma produção toda desuniforme. Você tem boia, você tem grão cereja e grão verde. Então, a não ser que a gente fizesse igual os colombianos, de catar um a um, nós estaríamos, então, numa situação onde nós teríamos, no máximo, 20, 30% de fruto cereja no momento da colheita. Um outro problema que nós temos na cafeicultura é a questão de controle da floração do café. Nós vamos falar aqui em alguma tecnologia de estresse hídrico controlado, que é onde nós suspendemos a água durante um determinado período, muito específico, muito bem determinado, onde você pode fazer isso, do cafeeiro, para que a planta entre numa condição de estresse hídrico, e aí você então, você tem um sincronismo no desenvolvimento das gemas, e consequentemente, quando você volta à irrigação, você tem floração uniforme em toda a planta. Por que isso? Porque a importância de você ter controle sobre o momento da florada do café, ele está diretamente ligado ao pegamento ou não dessa florada. Se você tiver temperatura acima de 33, 34 graus no momento da florada, com certeza você não vai ter um desenvolvimento completo do tubo polínico e o pólen não vai chegar no ovário e você não vai ter fecundação e você não vai ter o pegamento dessa florada. Para vocês terem uma ideia do que acontece, de um lado você tem um café florado em setembro e do outro lado um café com floração já em novembro, no oeste da Bahia, mostrando o pegamento com temperatura e com condição climática adequada e o não pegamento do outro lado. Isso é claro. Quando você tem 3, 4, 5 florados, você tem uma florada ocorrendo no momento com condições climáticas adequadas e um bom pegamento dela. Naquele onde as temperaturas ultrapassam esses valores de 33, 34 graus, consequentemente você não vai ter o pegamento dessa florada. E aí você vai ter prejuízo. Nós montamos um trabalho desde 2000 na área da Embrapa Cerrados, isso é uma foto da nossa área experimental, onde essa equipe de pesquisadores tem trabalhado no sentido de desenvolver conhecimento em relação à adubação, a regime hídrico do cafeeiro, consumo de água do cafeeiro, testando comportamento de diferentes materiais genéticos, de variedades diferentes e assim por diante. E durante esse período, em 2006, eu tive a oportunidade de estar aqui pela primeira vez. 2007 foi a última vez que eu participei desse evento aqui, falando um pouquinho daqueles resultados daquela época. Nós chegamos, então, em relação à irrigação, ou seja, a aplicação de água no cafeeiro, ao estresse hídrico, de que a suspensão da irrigação ela deve ocorrer apenas nesse período do ano. Por quê? Em outro período do ano, se você tiver deficiência hídrica durante enchimento de grão, durante o desenvolvimento, expansão de fruta e assim por diante, você vai ter prejuízo na sua produção e prejuízo no desenvolvimento da planta. Então nós chegamos à conclusão que para sincronizar o desenvolvimento das gemas e você ter uma florada adequada,
ou seja, uniforme, você tem que suspender a irrigação nesse período, entre 20 e 24 de junho, e aí acompanhar o desenvolvimento das gemas, até que mais de 80% dessas gemas reprodutivas atinjam aquele estágio de desenvolvimento que a gente chama E4. E aí então você faz o retorno da irrigação para depois de 10 a 14 dias, você ter uma floração uniforme e intensa. É importante notar que a data limite para retorno de irrigação, ela não deve ultrapassar o período de 4 de setembro. Por que não? Porque se você quando você retorna a irrigação no cafeeiro, você gasta de 10 a 14 dias para ter a sua floração e o pegamento da florada. Se você ultrapassar essa data, você vai ter o período de floração ocorrendo já para o final de setembro, onde em alguns anos você tem temperatura superiores àquela adequada para o pegamento dessa florada. E aí você vai ter prejuízo. Então, essa data de 4 de setembro, ela é uma data que, independente se houve ou não sincronismo, você tem que voltar a irrigar. Porque senão você pode estar comprometendo toda a sua produção em função do pegamento ou não da florada, se ocorrer temperaturas mais elevadas. Por que nós temos que suspender a irrigação 20 e 24 de junho? Por que lá no início? Porque o perfil do solo tem água e a planta tem que consumir essa água para entrar numa condição de estresse hídrico e aí sim causar o sincronismo do desenvolvimento das gemas. Nos primeiros 30 dias após a suspensão da irrigação, a planta ainda não entrou em estresse hídrico, ela está funcionando de forma totalmente normal porque está usando a água do perfil do solo. À medida que ela vai extraindo essa água, que a água vai ficando limitante no seu sistema radicular, aí é que ela começa a entrar nessa condição de estresse hídrico, e aí é na hora que vai começar a ocorrer, então, esse sincronismo de desenvolvimento da gema. Normalmente a partir de 10 de agosto. Então, esse é o nosso objetivo, você ter gemas nesse estágio de desenvolvimento, para que na hora que volta a irrigação, você tenha então uma floração uniforme em toda a planta. Com isso, você vai ter uma maturação uniforme e, consequentemente, você vai poder colher um café à máquina ou todo de uma vez e tratar esse café de uma forma adequada para ter um café com melhor valor de mercado. Em relação ao rendimento, se a gente observar os resultados, nós vamos ali mais ou menos para o meio, onde está 1,8 aí, que seria o tratamento que a gente chama de RH3, com regime, com estresse hídrico adequado, daquele período, onde você tem a máxima produtividade. Nós temos um ganho em relação ao irrigado o ano inteiro, ali onde está 0,2 ali, ó, em torno de 11% de ganho de produtividade utilizando o estresse hídrico, ao invés de irrigar a planta durante o ano inteiro. Por quê? Porque nós deixamos de colher uma grande parte de fruto verde que ainda não completaram o enchimento de grão. E deixamos também de perder parte daquele fruto seco, boia, que vai cair no chão, ficar ardido e não vai ser aproveitável como café. Em relação à porcentagem de verde, vocês observam ali que naquele RH3, nós já conseguimos, naquela situação, conseguir mais de 80% de cereja, enquanto que no primeiro ponto do gráfico aqui embaixo, nós teríamos no máximo em torno de 30% de cereja no momento da colheita. Ou seja, porque o café, o mais importante de tudo é o seguinte, a gente tem que ter ideia, o café cereja está na sua máxima qualidade. Nós estragamos ele muitas vezes depois que pegamos ele e levamos, ou transportando, ou deixando armazenado, ou tratando ele de forma inadequada. A classificação por tipo, como nós permitimos um melhor enchimento de grão, a classificação por tipo, o número de defeitos é muito menor aqui no RH3 do que naquele irrigado durante todo o ano, exatamente em função da redução de grãos bois e da redução de grão verde, que ainda não completaram o enchimento de grão. Em relação à economia de água, só com o período de estresse hídrico
torno de 70 dias, de junho, final de junho até final de agosto, início de setembro, nós economizamos em torno de 33% da água e da energia usada na irrigação. Só com isso. Nós, junto com o Pierre Marracini do CIRAD, na França, e o Alain do Senagem, nós analisamos esse café colhido durante 4 anos, dos diferentes regimes hídricos com estresse hídrico, com café de sequeiro e com café irrigado durante todo o ano, pela técnica de espectroscopia no infravermelho. Chegou-se à conclusão de que é possível separar aquele café que recebe irrigação durante todo o ano do café de sequeiro e daquele café que passa por um período de estresse hídrico. Na realidade, os resultados mostram que aquelas plantas que passam por um período de estresse hídrico, ela apresenta maior teor de sacarose e de lipídio, que são os precursores da qualidade do café. Talvez por isso que o café do sul de Minas de montanha, que passa por às vezes 90 dias sem irrigação, num período seco, ele apresenta qualidade superior. Nós temos que começar a analisar isso. Não é porque ele está lá na montanha, mas sim porque ele tem um regime diferenciado de chuva. É mais natural. Enquanto que aquele café que é irrigado durante todo o ano, ele apresenta maior teor de cafeína e de ácido clorogênio, que são os precursores negativos da qualidade do café. Demonstrado. Aí, essa tecnologia, então, nós fomos validar isso no oeste da Bahia. Aqui nós temos um pivô da Adecoagro, mostrando a uniformidade de floração. Aqui um pivô já na 9ª colheita na Agronol, onde se aplicou o estresse, já estava na época quase de poda, passando quase da época de poda, com resposta surpreendente em relação à uniformidade de floração. Maturação do fruto, uniforme. Aqui nós temos um detalhe da colheita do café, depois dessa questão do estresse hídrico. O café colhido na lavoura, trazido para ser tratado. O beneficiamento desse café, como descascado ou despolpado. Aqui já na Adecoagro também, fazendo café descascado de excelente qualidade. Então, de uma maneira geral, o que nós tivemos lá? Em vez de fazer 3, 4 passadas de máquinas, depois mais a derriça, depois mais o levantamento do café no chão, foi possível então colher o café de uma forma única, ou seja, você passa a máquina, tira e varre e tira o restante. Ou seja, reduzindo drasticamente as operações de colheita. Nas unidades de validação, nós obtivemos produtividades adequadas de 50 a 70 sacos por hectare, mais de 80% de café cereja. A bebida no oeste da Bahia era um café de péssima qualidade, porque se jogava, naquela época, 1.800 milímetros de água, mais a chuva. Por que isso? Porque toda a adubação era feita pelo sistema de irrigação. Quando era gotejamento, passava o ano inteiro aplicando água no café para poder tentar aplicar aquela quantidade de adubo que era recomendada, porque você tem o máximo que você pode dissolver e aplicar a cada vez. Então o sistema de irrigação era mais usado para fazer adubação do que propriamente para irrigar o café. E com essa irrigação diária que acontecia, eles tinham que amarrar as plantas do café, porque nem raiz tinha. O solo só vivia saturado. Então, nós modificamos esse negócio todo. Enquanto não chove, você aplica via o sistema de irrigação. Depois que chove, você já faz as adubações na superfície, mecanicamente, para que você possa fazer um manejo de irrigação e ter o solo com condições de umidade adequada, com água e oxigênio, para que a planta possa, a raiz da planta, que é um ser vivo, ela possa estar respirando, extraindo água, extraindo nutrientes e funcionando de forma adequada. Depois disso, nunca mais precisou amarrar pé de café no oeste da Bahia. E nem aplicar açúcar e um monte de coisa para acabar com a requeima do café do lado do sol.
Por que que ele requeimava? Porque embora tinha excesso de água, a planta não extraía água. Toda extração de água pela planta é um processo ativo, extração de nutrientes é um processo ativo. A raiz tem que estar viva e tem que estar funcionando. E para isso ela tem que respirar e tem que ter oxigênio. Então hoje já se produz um café de bebida especial no oeste da Bahia, que não se fazia mais. Nós tivemos redução daqueles grãos mal formados. Isso ainda é um problema que nós não conseguimos resolver. Eu não sei se está ligado à parte genética do material, o que é, mas nós ainda temos um alto percentual hoje de grãos mal formados que nos tira um pouco da possibilidade de potencializar o rendimento em termos de dinheiro, ou seja, de preço de café. Nós tivemos 40% de redução na operação de máquina, melhor aproveitamento da varrição, porque não estava encharcado, e uma redução de em torno de 30%, 35%, 40% de água e de energia na irrigação. Isso, 40%, associando o estresse hídrico e o manejo de irrigação, fazendo o manejo de irrigação de forma adequada. Viemos para o sul de Minas, junto com o Gu e Carvalho, trazer esse tipo de coisa. É possível aplicar isso no sul de Minas? Aí fomos do lado de Furnas, no fundo, na fazenda Santa Helena, que era do Marcelo Vieira, não sei agora quem é que está na frente disso, mostrando a floração, depois do período de estresse hídrico, mostrando o café colhido. E o que nós tivemos é o seguinte: nós não conseguimos ter uma única floração, mas nós reduzimos de 5 períodos de floração para apenas 2, e passamos de 43 de cereja para 69. Qual que é a forma de usar isso numa região onde você não tem um período muito bem definido de seca, que vai ocorrer uma chuva? Se ocorrer uma chuva durante aquele período que você está suspendendo a irrigação, e essa chuva, você perceber que ela vai causar uma abertura de flores, você completa aquela chuva, se ela não fosse para 40 milímetros, e suspende de novo. Vai acontecer aquela floração, o pegamento, o chumbinho vai ficar lá e deixa a planta entrar em estresse de novo. Ela não vai jogar esse chumbinho fora por nada nesse mundo. Quando você voltar a irrigação lá na frente, que sincronizar o restante da gema, você vai ter a florada e o desenvolvimento do fruto da primeira e da segunda, muito semelhante, ou seja, chegando num resultado satisfatório no final. A questão de estratégia de manejo de irrigação. Vamos falar um pouquinho de irrigação. Um dos grandes ganhos hoje na irrigação, principalmente no cafeeiro, é que hoje não se precisa mais irrigar a área total. Hoje nós podemos usar um pivô tipo lepa ou um gotejamento para fazer irrigação no cafeeiro, aonde nós aplicamos uma lâmina semelhante, mas um volume de água muito menor. Enquanto num pivô de 100 hectares eu tenho uma vazão, às vezes, bombeada para irrigar de 400 metros, 380, 400 metros por hora, aqui eu trabalho com 260, 250, 260. Ou seja, nós gastamos muito menos água para produzir a mesma quantidade de café. Por quê? Porque nós molhamos apenas a área coberta da planta, ou seja, as linhas de plantas. E isso foi um grande benefício para a cafeicultura. A questão da irrigação com déficit hídrico, que seria o estresse hídrico controlado, aumenta a eficiência no uso de água, e essa restrição hídrica a gente tem que ter na cabeça. Não adianta, ela só pode ser feita nos estados fenológicos da planta com maior tolerância. No caso do café, onde todo mundo já sabe, é o período de repouso, é aquele período de julho e agosto, que é quando você tem as menores temperaturas, que mesmo você adubando, irrigando e fazendo tudo direitinho, o crescimento do café, o desenvolvimento é muito pequeno. Então, use esse período exatamente de repouso para forçar o sincronismo das gemas e obter aquela floração uniforme. Em relação ao manejo de irrigação, existe N possibilidades. Você pode usar medida de tensão de água no solo, com tensiômetro, sondas de medição de umidade, classe A ou estação meteorológica com algum modelo climático. Uma coisa que nós temos que ter em mente é que, após um período de estresse hídrico, você consome aquela água do perfil e a lâmina líquida que tem que ser aplicada após esse período para floração, a mínima é 40 milímetros. Tem alguém que aplica, tem
pessoal de Unai aplica 80, às vezes até 100 milímetros para fazer isso. Mas o mínimo que tem que ser aplicado é 40 milímetros. Não adianta você deixar a planta passar por um período e depois querer fazer irrigação diária de 5, 6 milímetros, 10 milímetros, para fazer o café florar, que ele não vai florar. Você vai complicar a vida do café. O mínimo que tem que ser aplicado, mínimo, é 40 milímetros. Uma vez, não, se no equipamento não tiver condição de fazer uma vez, você faz uma, duas, três, sequencial, até completar a caixa do solo para ir começar a fazer, então, a partir daí o manejo de irrigação. E eu quero chamar a atenção também que se ocorrer uma quebra de equipamento durante um período de irrigação, que aí vai consumir água daquele perfil de solo, toda vez que você for voltar a irrigação de novo, você tem que encher a caixa para depois continuar manejando. Não é partir de um déficit e continuar a partir daquele déficit com essas lâminas pequenininhas. Nós definimos durante vários anos, isso aí não é medido de um ano, os coeficientes de cultura para café em formação e café em produção. Você vê que os coeficientes descem lá embaixo exatamente nos meses mais frios do ano, quando a planta já está em repouso. Bom, para facilitar um pouco da vida do produtor, porque infelizmente nós não chegamos a um acordo, todo mundo, e nós não temos isso muito bem disponível para os produtores poderem utilizar, nós desenvolvemos um programinha simples de manejo de irrigação e está disponível grátis na página da Embrapa Cerrado. Nós não queremos tomar o lugar de nenhum consultor, de quem está... Nós estamos apenas fornecendo subsídio para que o consultor possa utilizar esse subsídio e conseguir, então, passar ao produtor aquilo que ele tem que fazer, como que ele tem que fazer. Isso é um subsídio para produtores e para os consultores daí para frente tocarem na frente. E nós fizemos um programinha onde lá não é só café, tem café lá na Embrapa Cerrados e culturas anuais. Você só entra na internet, naquele endereço acima, escolhe café, aí você vai dizer se é café em formação, ou seja, até 2 anos, aquilo ali está errado. Na realidade, eu tenho que baixar aquilo para 18 meses, nós ainda vamos consertar isso, porque hoje, como nós estamos fazendo, dependendo da época do plantio, você tem café 16 meses já produzindo, ou 18 meses ou 2 anos. E café com mais de 2 anos já em área de produção. Tipo de solo, só arenoso e argiloso, para efeito de irrigação. Não estou querendo ensinar e nem fazer ninguém falar em classificação de solo aqui. Eu estou usando para irrigação. E aí você vai ter informado durante, por exemplo, você informou lá que é solo arenoso, que é café mais de 2 anos, aí se é um sistema localizado ou solo arenoso, ele vai te dar um turno de rega de 3 dias e te dá, a cada 3 dias, se você entrar, a lâmina líquida que você vai aplicar. A partir daí, você toma a sua decisão de como fazer. Nós ainda também fornecemos para aqueles que são interessados uma tabelinha no Excel, onde ele entra com as lâminas do programa de manejo de irrigação, com a chuva, e faz então o balanço para ele poder fazer o manejo de irrigação da sua lavoura de forma adequada. O cabeçalho, onde você tem necessário aí as características de eficiência, de capacidade e do sistema de irrigação e a condição de desenvolvimento da planta, que também afetam a necessidade de água. Eles são preenchidos no cabeçalho, e à medida que você vai preenchendo, ele vai então te indicando a quantidade de água a ser aplicada. Isso para gotejamento, e isso para pivô ou para área de irrigação convencional. Essa tabelinha ela pode ser fornecida para todos que se interessarem. Só procurar que a gente faz isso para vocês. É de graça, isso não tem custo nenhum. Lá na Adeco Agro, utilizando então esse programa o estresse hídrico e esse programa de manejo de irrigação, nós temos então, por exemplo, se nós pegarmos ali de 1/9 de 2010 até 31/8 de 2011, nós vemos então os vários sistemas de irrigação por gotejamento, aplicando ali de 9 de 2010 a 8 de 2008, em torno de 1.000 milímetros de água. Já em 9 de 2011 a 2012,
apenas 863 milímetros de água. Mesmo chovendo menos naquele ano do que o outro. Por que isso? Porque não é só a quantidade de chuva, é a distribuição. Se você tem muita chuva no ano, ocorrendo durante um mês ou dois, eu vou precisar nos outros meses de irrigação. Se essa água de chuva for distribuída, melhor distribuída, você vai precisar de menor quantidade. Então, se vocês lembram, lá nós gastamos lá na faixa em torno de 900 milímetros, aqui também na faixa de 900 milímetros a nível de fazenda, tocando da mesma forma. Em relação à fertilidade, ou seja, resposta à dose crescente de fertilizantes. Então nós tivemos aqueles experimentos com nitrogênio, com fósforo e com potássio, sendo que o NUK até 800 kg e o fósforo até 400 kg por hectare. Em relação ao nitrogênio, nós não tivemos ganho nenhum daquilo que os produtores estavam acostumados a fazer, ou seja, em torno de 350 a 500, dependendo da lavoura, coisas dessa natureza, para chegar aí em 50, 60 sacos por hectare. Em relação a potássio, da mesma forma, ou seja, aquilo que os melhores, porque os produtores mais caprichosos estavam fazendo, realmente o resultado bateu. Em relação ao fósforo, foi exatamente o contrário. Não responde a fósforo e a nossa resposta era linear até 400 kg por hectare. O teor de fósforo na folha é outra coisa. Em toda a literatura está lá dizendo 1,6 valor razoável, valor bom de fósforo na folha. Nós vamos mostrar aqui que quando a planta está bem nutrida de fósforo, o teor de fósforo na folha está lá em torno de acima de 1,85. É um valor adequado para se ter como parâmetro para saber se o fósforo está alto ou se está baixo na planta. Em relação às doses aplicadas ao longo do tempo, a gente percebe que no de 10 centímetros você vê que nós já estamos lá com 60, 70 ppm depois de alguns anos aplicando aquelas doses de fósforo. Mas também nós observamos naquele segundo gráfico do meio que de 10 a 20 o fósforo também já está descendo no perfil do solo. Mesmo devagarinho, mas está descendo. E embaixo de 20 a 40, já começando a ter uma certa... a chegar algum fósforo naquela profundidade, mesmo esse fósforo aplicado na superfície do solo. Agora eu vou mostrar alguns estudos do Reis, lá em Lavras, que é os estudos onde ele utilizou lavouras de café no sul de Minas, no oeste da Bahia e lá no experimento Cerrado. Quais foram os resultados? Isso é estudante de mestrado e doutorado do Paulo Gontijo e do Furtini em Lavras. Paulo Guimarães, vocês sabem quem que é, foi quem escreveu a quinta aproximação, que muitos de vocês utilizam até hoje. Produtividade aumentando até 400 kg por hectare, o P foliar estabeleceu em 1,98 a partir de 270 kg por hectare de P2O5, que é um dado interessante, perto daquele 1,85 que nós mostramos, que a maior dose de P aumentar as frações de P biodisponíveis no solo, que no fracionamento no solo a maior parte do fósforo está ligado ao alumínio, depois ao ferro e depois ao cálcio, que o P ligado ao alumínio é o que controla a disponibilidade de fósforo para as plantas, em solos mais ácidos, que não esteja, que é de 3,5, 4, 5 de pH até nessa faixa de 3,5 a 5. E um negócio interessante, quando ele fracionou o fósforo na folha, e que eu coloquei em azul, é que o fracionamento de fósforo na folha mostrou que a planta de café tem a capacidade de armazenar o fósforo inorgânico nos vacúolos. Isso é uma estratégia da planta, porque no período de floração é altamente demandante em fósforo, de energia e fósforo. Então, essa capacidade, nós temos que usar esse conhecimento para fazer com que a gente, antes do período de estresse ou antes do período logo depois da colheita ou durante esse período, você tenha uma aplicação você faça uma nutrição na planta para injetar fósforo no solo para que ela possa armazenar esse fósforo no vacúolo e utilizar ele exatamente no período de floração, você garantir uma floração eficiente, um bom pegamento daquela floração. O estudo do Caio Dias, ainda não publicado, não era nem para estar falando nisso aqui, mas eu sou linguarudo.
também orientado pelo Furtini e pelo Paulo Guimarães, Paulo Gontijo. Ele está usando duas fontes de fósforo, super simples, e o termofosfato magnesiano, aqui na fazenda de Ipamig Três Pontas. Vocês podem procurar ele e buscar informação. Ele já está trabalhando em doses muito maiores, com produtividade aumentando linearmente até 600 kg por hectare. 3 colheitas. Ninguém está falando mais em 300. Ou seja, a resposta é linear, ela vai embora. Eu fui até 400, ele está indo até 600. Não usei super triplo para poder não ter confundimento. Ele está testando outras fontes e está chegando no mesmo resultado, é linear. Então nós temos que ver qual que é a dose máxima economicamente, até onde nós temos que chegar. E um negócio importante que o fosfoliar também estabilizou de 1,85 e 1,90 a partir de 300 kg por hectare. Então aquele 300 kg por hectare ele não está muito fora. Ele está mais ou menos dentro daquilo que você consegue ir aplicando e a planta conseguir levar isso para a folha e ser utilizado para frente. Validação da transferência do equilíbrio nutricional para o oeste da Bahia. Quando nós fomos chamados no oeste da Bahia, o café crescia e não tinha gema. Cresceu bonito, mas não apareceu gema. O que aconteceu? Nós analisamos várias glebas de café que tinha recebido e não tinha recebido fósforo e chegamos à conclusão que tinha área com 5 ppm de fósforo, que tinha recebido lá 150, 180 kg de P2O5, estava repetindo a carga. A outra estava com 100 ppm de fósforo ou mais e tinha recebido 0 e não tinha mostrado gema. Então não foi ao acaso. Nós tínhamos os resultados experimentais e tínhamos também a indicação de áreas de lavoura, onde estava acontecendo, que nós tínhamos o que era feito na lavoura, o que era publicado, o que estava produzindo, para poder tomar decisão e dizer, é necessário fazer isso. O que é isso? Mas a coisa aqui complicou, viu? Desculpa que isso é incompetência de marinheiro de primeira viagem. Depois da aplicação de fósforo, desculpa, esse foi o intervalo para vocês pararem para pensar, eu acho que é estratégico. Vocês observam até os grânulos de fósforo, o sistema radicular saindo debaixo da folha do café, se tirando a folha, mostrando que ele estava realmente, quando se aplica em cima da folha, você vê realmente aquelas radicelas que são extremamente eficientes na absorção, saindo para buscar esses elementos. E ali do lado você vê então o café com carga e crescendo, mesmo depois de uma safra. Aí você vê um crescimento vigoroso, um café escondido, porque toda planta de café, às vezes as pessoas falam em adubação pensando naquela carga. Eu gosto de olhar um pé de café e não ver a carga, porque eu sei que se ele vai produzir, se ele tiver carga escondida, ele vai produzir de novo. Aquele que mostra a carga do lado de fora é porque ele, por falta de alguma coisa, ele não cresceu para produzir de novo. Ou seja, ele está te mostrando uma carga e é só aquilo. No outro ano ele não tem mais nada. Em relação a Adecoagro, na fazenda Lagoa do Oeste, Rio de Janeiro, vocês verem em 2007, uma produtividade de 20 mil sacas. Em 2008, a produtividade foi lá em cima, quando fizeram toda a tecnologia direito para vender a fazenda. E aí a fazenda foi vendida, com essa produção aí. Aí entraram, não fizeram as coisas direito no ano 1, ano 2. O Rafael chegou, não sei se o Rafael está presente aqui, ele ficou de vir, que é o gerente do café de lá. Fazendo as coisas agora direitinho, você vê que a safra da fazenda está aumentando, voltando para o mesmo patamar. Com que isso? Você, com sistema de poda, porque antes não era feito,
deixava-se a lavoura, às vezes, não, vou colher mais esse para podar. Aí o preço do café subiu um pouquinho, vou colher mais esse ano para podar depois. Então não existia um sistema de poda para manter as plantas crescendo e produzindo. Então hoje lá já se tem um sistema de poda para manter as plantas crescendo e produzindo, e ou seja, e toda essa tecnologia, tanto de manejo de irrigação, como de adubação, como monitoramento de praga e doença, com todo esse sistema de tecnologia, eles então estão chegando no nível sempre crescente de produção da fazenda, da mesma fazenda. E é esse que é o objetivo. Uma das coisas que eles fazem para reduzir custo de produção de café, e aí quando vocês reclamam do preço, nós temos que parar para pensar também que nós temos que ser eficientes em todas as nossas práticas agrícolas, no sentido de reduzir o máximo o custo da produção, é a questão do monitoramento de praga e doença. Aí no caso mostrando bicho mineiro. Você tem áreas dentro da mesma fazenda que passou com uma aplicação ou sem aplicação. E você tem áreas que precisou de 2 aplicações. Então nós temos que reduzir o custo, racionalizar esse uso de defensivos para poder ter o mínimo custo possível e a máxima lucratividade possível. Um outro lado da história que está acontecendo é aproveitar melhor a produção. Não adianta eu ir lá tirar o café, jogar num terreiro e sair querendo vender aquilo num preço baixo. Nós temos que ter preço na nossa produção e colher o café e tratar de forma diferenciada. Nós temos lá, por exemplo, ó, descascar café verde, descascar o escolha descascado. Ou seja, nós temos que valorizar aquilo que a planta produziu. E para isso, o que é que eles estão utilizando? Eles fazem uma avaliação setorial antes do momento da colheita, para definir se entra ou se não entra naquela área. Aí você chega numa área dessa, onde em cima está tudo cereja, e na saia você ainda tem um pouco de verde. Então, numa situação dessa, numa área grande, eles têm que fazer a colheita seletiva. Se você colhe o café, mete a máquina e colhe, é esse aí o café que você vai tirar. Ó. Se você faz uma adaptação nas hastes da máquina e trabalha com velocidade maior, com menor vibração, só para tirar aquela parte onde está o cereja, por que isso? Porque você tira uma parte do cereja, você com 2 passadas, você tira uma parte do cereja e começa a mexer nas suas máquinas, organizar todo o seu sistema para colheita e tratamento do café. 20 dias depois, você entra naquela mesma área e está todo cereja, de cima e embaixo. Porque a planta passa por um estresse mecânico para a colheita daquele primeiro cereja, e com 20 dias depois ela está cereja de cima e embaixo. Então você vai ter muito pouco café no chão e muito pouco verde para tratar. Então, com essa coisa você tira o café dessa forma, depois colhendo dessa forma. E aí, ó, você está vendo aí a colheita seletiva do café saindo da lavoura, ó, direto da lavoura, para melhor aproveitar a sua produção. Sul de Minas Gerais, a questão de equilíbrio nutricional, funciona tudo aqui no sul de Minas? Nós chegávamos em lavouras, por exemplo, do sul de Minas, o produtor às vezes tinha uma boa safra esse ano, no outro ano não tinha nada no pé, o pé depauperado, aquele troço feio. Isso está mudando tudo, era isso aí que se tinha. Nós mexemos na nutrição de planta, isso aqui do Tadeu Sequalini, lá em Monte Belo, a planta florou até em parte do ramo que já tinha florado no ano anterior. Se você analisar 4 anos antes, lá em cima, de 2003 a 2006, e lá embaixo de 2008 a 2009, ou 2007, nós cortamos, porque está entre a mudança de um sistema de nutrição e outro, você vai ver que ele ganhou em torno de 16 sacos por hectare, analisando 4 anos antes e 4 anos depois, na mesma área. Isso aí, mesmo num preço de café a 310, você ainda tem um retorno lá de R$7 para cada real aplicado na adubação.
Adolfo Vieira, muitos de vocês conhecem ele no sul de Minas, ganhador de prêmio da ilha, um produtor, um excelente produtor. Se você analisar na fazenda dele, que já fazia as coisas muito bem, quando ele mudou as coisas, ele passou a ganhar em 4 anos uma média de 5 sacos por hectare, que também dá um retorno econômico, mesmo no café 310, mostrando que nutrição de cafeeiro é uma coisa extremamente importante e que dá retorno. A maioria dos insucessos é nutrição errada, feita de forma inadequada, em momento errado, atrasando a nutrição do cafeeiro. Se você atrasa a aplicação de adubo, se você perder um nó por planta, você perdeu 10% da sua produção. A gente tem que ter isso na nossa cabeça. O Adolfo Vieira, está acontecendo uma coisa super interessante na fazenda dele, é que ele tinha essas variações em termos de produção. Nos últimos 3 anos, e já aquilo que está no pé de café avaliado em 2013, ele não tem mais bienalidade da fazenda dele. Com o quê? Sistema de poda, controle de praga e doenças com monitoramento, adubação adequada, ou seja, utilizando realmente aquilo que a planta precisa. E aí ele pode trabalhar, manter os seus empregados, o colhedor de café que vai lá esse ano, sabe que vai voltar o ano que vem. Antes não, ele dispensava durante um ano e depois queria contratar e já não tinha. Então nós temos que ter uma coisa de forma equilibrada para que a gente consiga trabalhar durante o tempo. E aquilo ali é uma prova de que a cafeicultura não precisa ter bienalidade de produção. Você vê que o café chegou a R$500 a saco, 500 e poucos reais a saco, nós vamos ter 2 safras iguais. Cadê a bienalidade? Porque todo mundo tratou das lavouras. Agora vamos parar de tratar porque o café está a 310. Você vai ver que na próxima nós vamos cair lá embaixo. Nutrição de planta é extremamente importante. As fazendas que participaram da validação, nitrogênio, nós passamos de uma média de 264 para 314, o fósforo de 35 kg por hectare para 216, e o potássio nós ainda reduzimos um pouquinho daquilo que era aplicado. Isso é a bienalidade de produção que ocorria antes. 15 sacos, 18 sacos para 40 e daí por diante. Antes de mudar a nutrição de planta. Isso é a bienalidade que acontece depois disso. Isso não é dado meu não, as pessoas estão fazendo isso lá e estão mandando. É o resultado da fazenda. Não é resultado de uma areazinha não, das fazendas, como um todo. E essas produtividades, é produtividade incluindo a área podada. Não é produtividade só da área de produção não, da fazenda. É geral. O problema nosso em termos de adubação é que nós temos diversos sistemas de cultivo. Nós temos, em relação a espaçamento tradicional, adensado, renque para mecanizar. Nós temos em relação ao manejo, se é tudo manual, se é mecanizado, em relação a irrigado ou é de sequeiro, ou seja, é uma parafernália de coisas que nós temos de situação diferente. Então como é que nós vamos fazer uma recomendação de adubação? Nós temos uma tentativa. Lavouras com capacidade no máximo para 40 sacos, seria a máxima dela. E aí seria plantas com menos de 3.000 plantas por hectare, aquele espaçamento antigo, lavouras velhas, coisa dessa natureza. Nós temos que tratar essa lavoura de uma forma. Não adianta eu querer tratar ela como uma Ferrari, que ela não vai ganhar nenhum prêmio de Fórmula 1. Ela vai chegar no mínimo, no máximo, em 40 sacos por hectare num ano bom. Nós já temos no meio ali uma lavoura em torno de 50 sacos, mas aí nós temos lavoura acima de 3.000 plantas por hectare. Mas essa lavoura ela está fazendo uma fase ou as duas. Ela está com produção, com carga e precisa crescer para produzir de novo, ou ela está só com carga e eu vou entrar com poda nela o ano que vem? Ou eu entrei com poda e ela está só crescendo? Então são duas situações diferentes. Aquela situação do meio é uma situação onde a planta está fazendo apenas uma dessa fase. E a de baixo, onde a planta está fazendo as duas fases, tem que ser diferenciado. Então nós estamos tentando e estamos ajustando essa tabela ao longo do tempo, já com bastante
com bastante certeza de que nesse caminho as coisas vai funcionar. Outra coisa que nós estamos fazendo é o seguinte: nós temos fósforo, vamos aplicar fósforo. Durante quanto tempo? Como é que vai ficar isso? Nós não podemos reutilizar esse fósforo que está no solo. Nós temos que ter, como é que nós fazemos para ciclar esse fósforo que está lá associado ao alumínio, ao ferro, ao fosfato de cálcio, que a planta, que o café não enxerga. Então nós estamos pensando em braquiária, já tem gente fazendo isso. Braquiária na entrelinha do café. Não para boi, tem alguém até que me colocou ontem que já está colocando vaca para comer a braquiária no meio do café. Mas eu estou dizendo para você como uma planta para ajudar nesse processo. Incorporação de matéria orgânica no sistema, aumento das atividades enzimáticas para absorção de fósforo, de outros elementos. Com braquiária você tem mais umidade no solo do que onde você tem um solo nu. É um negócio fantástico, isso me assustou, porque a braquiária ela tem um consumo de água, mas quando você mantém a braquiária, você ainda tem mais umidade no solo do que onde você tem o solo nu. Controle de erosão, redução de uso de herbicidas, nós vamos ver alguns resultados disso. Aqui está lá o Rafael, com a turma dele lá da ADECO, com a braquiária no meio do café. Vocês têm uma ideia normal disso aí, o que é, a rosiziense nesse caso, a roçadeira roçando essa braquiária, e como é que fica depois que você passa jogando por meio e passa espalhando. Essa é a situação. A nível experimental, lá no CPAC, de 2008 a 2012, é um trabalho que o Omar, eu não posso ficar falando demais, porque ele está publicando, porque ele está fazendo o doutorado dele, o aumento do diâmetro dos agregados, de 1,11 para 1,88. Aumentou como esses agregados? A raiz da braquiária em volta dos macroagregados morre e vai incorporando matéria orgânica em volta dos agregados e fazendo esses agregados crescerem com matéria orgânica. O que acontece? De 2008 a 2012 foi incorporado 4,1 toneladas de carbono orgânico nos agregados, sendo que 67% nesses macroagregados pode ser utilizado pela planta. Está aí onde a raiz está trabalhando. Sabe? Isso é importante demais, que no futuro um café sozinho, nós talvez não vamos conseguir receber por fixação de carbono, não. Mas se nós tivermos uma braquiária ajudando no meio, possivelmente nós vamos poder tratar o café em cima de alguma coisa que está fazendo um benefício para a humanidade. Está aí, ó. E melhorando as condições de solo. A IEDA, trabalhando com a parte enzimática do solo, para ver melhor a qualidade desse solo, mostrou que tanto a enzima lá do ciclo de carbono aumentou 28% nesse período, a fosfatase ácida aumentou 12%, e a do enxofre lá, a ariosulfatase, em torno de 33%, mostrando o benefício em relação a onde você tem braquiária no meio do café e aonde você tem o café sozinho. A nível agronômico, lá na fazenda, quais foram os benefícios? Redução de 45% dos herbicidas. Quando você tem erva daninha misturada, o que você tem? Você tem cada uma delas, cada um mato desse, ele vem numa determinada época do ano. Então você tem que estar roçando, tem que estar aplicando herbicida, tem que estar controlando isso. Quando você tem a braquiária, ela controla os outros todos, você fica só com uma, 2 roçadas é suficiente. Então reduzir também o número de roçadas em torno de 25%. Qual foi a redução do custo? R$ 183 por hectare. Algum problema ainda na varrição mecânica, que nós estamos resolvendo, e é fácil de fazer isso. É só você controlar um pouco mais cedo para dar tempo de decompor um pouco aquela história aí. Nós cortamos muito em cima da hora. Outra coisa que eu queria chamar a atenção para vocês, nós já estamos quase chegando no final, é o seguinte: muita gente diz e me critica, acha que eu sou meio louco, sabe? Mas eu tenho um pouquinho de doido, acho que todo mundo tem que ter. Quando eu fui em 2009, eu falei que ia plantar café robusto a 1.030 metros no CPAC, lá, lembrado. Aí me disseram que ia morrer tudo. E eu fiz o seguinte: eu plantei foi em abril, para chegar logo a época seca, morrer e eu passar a grade. Mas infelizmente não morreu não, ele se saiu muito bem. Aí nós estamos ali, a floração desse café robusto, e é o robusto tropical, não é
não é ainda a variedade desejável para nós plantar, porque isso é de semente, porque eu preciso de variabilidade para selecionar os melhores material genético. Eu e o Gabriel selecionando os melhores material genético para a condição de irrigado e para a condição de colheita mecânica. Porque lá no Espírito Santo eles selecionaram planta com haste única, para colher na mão. Nós aqui precisamos de café com palmeia também, para colher mecanicamente, para poder vibrar direito e tirar. Muita gente fala, café robusto não dá para colher mecanicamente. Eu, quando era menino, eu derriçava na vara, depois que ele está passas e seco. Ele não joga o café fora igual a arábica, por que eu não posso deixar ficar passas e passar a máquina? Não tem problema nenhum, eu só não posso querer tirar de cereja. Eu e o Gabriel fizemos um estudo lá, um fruto de café verde, para você tirar ele do conilão, você precisa de 500 e poucas gramas. Pendurar 500 e poucas gramas nele. Quando ele está vermelho, você precisa de 1,1 kg. E quando ele está passas, ele sai tão fácil como o arábica cereja. Então, é tudo uma questão de trabalhar e colocar as coisas para frente. Isso é um detalhe do florescimento, lá a 1.030 metros de profundidade, já aplicando estresse hídrico nele. Na primeira safra, só 45 dias. Na segunda, agora já foi 70, normal. Não tem problema nenhum. Aqui está o detalhe do café que foi colhido da planta, tirado da planta. O interessante disso aí é o seguinte: teve plantas, várias plantas, com 13 litros na primeira safra. Isso é mais de 100 sacos por hectare. Porque enquanto nós precisamos de 400 e pouco, quase 500 litros para tirar, para fazer um saco de café no arábica, eu só preciso de 300. Com 300 litros eu faço um saco de café robusto. Aqui já a segunda safra agora, cheia, 2012, já na média geral, 130 sacos. Isso não me interessa. O que me interessa é selecionar as plantas que têm as características para aquilo que nós vamos lançar e vamos fazer. E eu e Gabriel estamos devendo para a Embrapa uma variedade de café produtivo e excelente para colher a máquina em 2016. Isso nós já prometemos e vamos cumprir. Vamos só levantar mais umas coisinhas. Quais são os erros na nutrição do cafeeiro? Atraso em adubação. Para quem quer ter sucesso na agricultura, na cafeicultura, você não pode ter esse direito de atrasar a adubação do cafeeiro. Aplicação de baixa dose de P2O5, já está estudado, provado em várias regiões que funciona isso. E se vocês tiverem dúvida e falar, não, eu vou continuar usando a quinta aproximação, converse com o Paulo Gontijo. Ele é o primeiro autor desse negócio. E é ele que está dizendo que responde linear até 600 kg por hectare. Aplicação de calcário seguido de adubação fosfatada, isso é um crime. O cara vai lá, joga calcário, branqueia o café todinho e vem jogar fósforo. Não vai responder mesmo não, vai fazer fosfato tricálcico. A planta não enxerga isso. Então, se você precisa aplicar calcário, você primeiro aplica o fósforo, deixa a planta absorver isso. Quando chegar lá para outubro, para frente, outubro, novembro, aí você faz seu calcário. Ou então faz aquilo que o Paulo Gontijo está dizendo hoje. Esquece esse negócio de calcário, porque café não liga para alumínio. As lavouras mais bonitas que eu conheço estão com pH 3,5. Abaixo de 4. O café precisa de cálcio. Então, o Paulo hoje já está falando em adubação com cálcio. Adubação com cálcio, adubação com magnésio, adubação com essa história. Não é a questão de calcário e adubação. Chega desse negócio, gente, nós estamos no século XXI, nós não podemos aceitar isso mais não. E essas baixas de doses de fertilizantes, que exatamente é a questão da pobreza de espírito, que faz com que você tenha essa bienalidade acentuada na lavoura. Está provado para mim esse ano que nós temos 2 anos, preço de café bom, as pessoas cuidando da lavoura e 2 safras muito semelhantes sendo produzidas no Brasil sem bienalidade nenhuma. Então, em relação à irrigação, o maior crime do mundo é aplicar água todo dia no café. Eu estou falando isso porque esse negócio me deixa doente. Eu sei que num solo arenoso, quando eu jogo água, eu tenho que saturar para essa água descer. Eu saturo a camada de cima, vou aplicando para ela ir descer.
Para drenar os macroporos num solo arenoso, eu gasto 18 horas, 18 a 24 horas. Num argiloso, mais do que isso. Se eu boto água todo dia, eu estou mandando solo saturado. Com o solo saturado, a planta está lá murcha, com as folhas assim, e o solo saturado, que ela não tem como extrair, está matando o sistema radicular afogado. Ela não respira. Então, mesmo num solo arenoso, você não pode irrigar com uma frequência maior do que 3 dias. Porque você tem um dia com excesso de água no solo, mas você tem 2 dias com umidade adequada para que a planta possa extrair água e extrair nutrientes, que a extração de nutrientes é um processo ativo. Isso, pelo amor de Deus, é terrível essa história. Sabe? E um outro lado da irrigação que me deixa muito triste também é ver muitos dos sistemas operando numa uniformidade de distribuição deplorável, sem manutenção. Você com estresse hídrico, você tem 60 dias aí, pelo menos 70, você não está precisando irrigar, faça a manutenção do seu equipamento de irrigação, para quando chegar lá na frente você poder fazer uma irrigação adequada e ter sucesso. Ou seja, aplicar água e energia o mínimo possível para ter o máximo rendimento e ter um melhor desempenho do seu cafeeiro. Essa é a mensagem que eu queria deixar e vou estar disponível depois para nós discutir, para perguntar e questionar essas coisas. Muito obrigado aí pela paciência de vocês. Muito obrigado aí ao doutor Antônio Fernando Guerra, da Embrapa Café. Lembrando que as perguntas para o doutor Antônio Fernando podem ser feitas durante o debate, tá? Ele vai retornar para participar do debate. Antes da próxima palestra, só passar 2 recados aqui. Foi perdido. Alguém